Leitura racional. O que seria isso, gente? Isso é muito importante, né? Em todo o nosso processo acadêmico. Por quê? É a nossa capacidade de analisar o texto, separar as suas partes, estabelecer relações entre o texto e outros textos e sintetizar as ideias do autor. Isso a gente vem aprendendo desde a educação infantil, né? O que você compreendeu da historinha? Como que você entendeu esse texto, né? Na leitura e interpretação de texto. E ler, ele tem algumas etapas. A primeira que a gente fala é a denotação, que é a compreensão literal do texto, direta e superficial. Você lê e vai desenvolvendo algumas etapas. Por exemplo, reconhecer as palavras, né, o vocabulário. Se há alguma palavra no texto que você não conheça, você deve recorrer ao dicionário para que tenha compreensão do texto. Outra coisa, pesquisar em que época, né, aquele autor escreveu aquele texto, porque cada época tem um contexto histórico, econômico, cultural, político. Então, tudo isso envolve o sentido do texto. Do que trata o texto? Qual é o assunto que está sendo discutido no texto? Outra etapa é a interpretação. Procurar o que não está explícito no texto. Ler nas entrelinhas. O que está por trás daquelas palavras do autor? O que ele quer que você compreenda naquele texto? Nenhum texto é neutro, né? Como eu falei, todo texto ele acontece numa época política, social, econômica, cultural. Então ele tem, né? Ele tem um objetivo e a gente tem que ler nas entrelinhas. Outra coisa é a crítica, que é aquela que surge do nosso entendimento do texto. Então, verificar se esse texto está claro, coerente, se a sua abordagem é original, se traz contribuições para o assunto tratado para o leitor. Tudo isso é importante no momento, principalmente, que vocês forem escrever o trabalho de conclusão de curso de vocês. Quando lá no sexto semestre vocês escolherem a temática e o seu objetivo para escrever o texto, vocês vão começar a ler textos referentes àquele assunto para que vocês construam, né, o texto de vocês, com o auxílio, lógico, de outros autores e do próprio orientador do trabalho de vocês. Outra parte importante é a problematização, que é indagar outras possibilidades, exercitar a nossa imaginação, ter coerência, raciocínio, abrirmos os nossos olhos para novos significados, novas leituras de mundo. É nos desconstruir para nos reconstruirmos. É abrirmos mãos das nossas certezas para termos outras certezas, né? E isso é importante, porque o professor ele está em constante aprendizagem. Um professor ele nunca está pronto, ele está sempre se autoformando. Então, e o que seria fazer um resumo? Resumo é realizar uma leitura produtiva de um texto, sublinhar, esquematizar, tirar desse texto as ideias principais, mas mantendo-se fiel à ideia do autor. E sempre que eu for fazer uma citação, eu tenho que colocar lá o nome do autor, o ano e a página. Caso contrário, isso vira plágio, né? Que é roubar a ideia de alguém e colocá-la como se fosse sua. E plágio é crime. Então, sempre que eu for citar algum autor, eu devo colocar o nome, o ano e a página. Identifique a estrutura lógica do texto. Depois de ler o texto todo, releia sempre ele, buscando as ideias principais desse texto. O que é fazer um fichamento de um texto? É
pegar, né, fazer a leitura, tirando desse texto, né, partes principais da ideia do autor. Como é a ideia do autor, não é a sua ideia, você deve sempre colocar o nome do autor, o ano e a página. E resumir também em poucas palavras, né, as ideias principais do texto. Como você fazia lá na educação infantil, quando alguém lia alguma historinha para você, o que você entendeu da história, certo? E aí no ensino fundamental você aprendeu, né, a ler o texto e responder aquelas perguntinhas. Lembra que nada mais era do que a interpretação daquele texto. Um texto científico, ele deve seguir as normas da ABNT. Todo texto. Sempre que vocês forem fazer qualquer atividade acadêmica, inclusive os portfólios, seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Por quê? Porque é uma padronização para elaboração, estruturação e formatação de textos científicos. Nós devemos sempre segui-las. A capa tem normas, o próprio desenvolvimento do trabalho tem normas. Eu coloquei lá na plataforma, em material de aula, arquivos, as normas da ABNT sobre a capa e coloquei as normas sobre a estrutura do texto. Coloquei ainda como que vai ser o texto que vocês vão escrever lá no 7º semestre, no trabalho de conclusão de curso. Lá está a estrutura, para que vocês tenham conhecimento de que vocês vão só preencher aqueles pedaços. O texto já está formatado, né? E ali vocês vão escrever o texto de vocês. Nos slides também tem lá a capa, a contracapa, como vai ser o artigo de vocês. Lembrando, no curso de pedagogia semipresencial, vocês vão escrever um artigo como trabalho de conclusão de curso. Um artigo de, no mínimo, 15 páginas, no máximo 20, né? No qual vocês terão um orientador, um professor específico, né, para orientar vocês na escrita do TCC. E vocês não passarão por banca, porque é um artigo. Vocês vão apresentar depois que esse artigo for aprovado pelo professor, e é o professor que vai atribuir nota a vocês. Vocês vão apresentá-lo num seminário, não haverá perguntas, será apenas uma apresentação de 10 a 15 minutos. Então, no curso de pedagogia semipresencial, não há banca. Vocês não escrevem uma monografia, vocês escrevem um artigo científico, ok? Isso é muito importante e até para vocês ficarem tranquilos. Qual que é a apresentação, né, desse artigo? Vocês vão ver lá que já tem o modelo lá para vocês, mas qualquer outra atividade que vocês forem fazer ao longo, né, do curso e daqui para frente na vida de vocês, vocês sabem que deve seguir as normas acadêmicas, que são as normas da ABNT. Tamanho de papel é A4, a margem superior é 3 centímetros, a inferior é 2 centímetros, a margem esquerda é 3 centímetros, a margem direita é 2 centímetros, a fonte é Time New Roman ou a Arial, o tamanho, né, da fonte é 12. Se for uma citação direta com mais de 3 linhas, aí o tamanho da fonte é 10. Se você, por acaso, for fazer uma citação, né, com menos de 3 linhas, aí continua tamanho 12. Espaçamento entre as linhas é 1,5. Na citação recuada, o espaçamento é simples. O espaçamento entre parágrafos é 1,5 e o alinhamento é sempre justificado. Com o tempo, vocês vão pegando a prática para fazer isso e se
tiverem alguma dúvida, sempre podem recorrer lá no link das normas da ABNT, que ali tem tudo explicadinho para vocês. Vocês não precisam decorar. Cada parágrafo, que é a primeira linha de cada parágrafo, lembra que quando vocês estavam no ensino fundamental, vocês tinham que colocar 2 dedinhos para fazer o parágrafo e começar a escrever? Então, no texto, o parágrafo é de 2 centímetros. Não são mais 2 dedinhos, 2 centímetros. Lembrem-se disso. O espaçamento entre títulos e subtítulos são 2 espaços duplos. E as páginas, a numeração deve iniciar a partir da contracapa, certo? É assim que vocês farão o trabalho de conclusão de curso de vocês. E daqui para frente também todas as atividades acadêmicas, seguindo sempre as normas da ABNT.